aí está tentando perder uns quilinhos, não consegue mover 1 grama na balança? O meu convidado traz informações importantíssimas sobre alimentação e qualidade de vida, emagrecimento. Olha, eu acho que você vai gostar disso. É o Dr. Felipe Javoski. Dr. Felipe Javoski, muito obrigada por você estar aqui hoje. Você vai contar tudo pra gente? Eu vou contar tudo pra vocês. Ai, que legal! Hoje a gente vai sair daqui com uma grande transformação na nossa vida. Tá bem legal. E a pergunta que não quer calar, que eu já vou iniciar com ela, é o seguinte: é possível emagrecer, sim, em pouco tempo e com saúde, o que é mais importante? Com certeza. Renata, hoje o tratamento para o emagrecimento, ele tem evoluído muito. Hoje conseguimos fazer o paciente emagrecer de maneira super saudável, sempre melhorando a sua saúde e sem medicações que causam efeitos colaterais, sem medicações que irão prejudicar o seu corpo e a sua saúde. Só com alimentação? Não apenas com alimentação. Muitas vezes nós precisamos de algumas medicações e de mudança de hábitos de vida também. O tratamento hoje, ele consiste não apenas em dar para o paciente uma pílula para não sentir mais fome. Até porque muitas pacientes, elas comem muito pouco e mesmo assim estão com sobrepeso, com obesidade. O que é muito importante hoje é nós percebermos quais aspectos no corpo dessa pessoa que influenciam negativamente nesse aumento de peso. Doutor Felipe, me fala uma coisa, quais são as maiores queixas das suas pacientes no seu consultório? Hoje, Renata, o tratamento ele consiste em ajustarmos vários aspectos no corpo da pessoa que irão influenciar negativamente no aumento de peso. Entre eles, nós temos a ansiedade. É muito importante nós tratarmos a ansiedade desse paciente. O paciente que é muito ansioso, ele desconta muito as emoções na comida e ele também sente uma grande necessidade de ver o resultado rápido. Por exemplo, na primeira semana é uma semana de adaptação, em que ele está se acostumando com a dieta, está se acostumando com a medicação, com os hábitos de vida. E se o paciente na primeira semana se pesa e não vê resultado, desmotiva. Uma pessoa muito ansiosa vai acabar se desmotivando. Isso atrapalha muito porque ele desiste. A gente tem que tratar a ansiedade desse paciente. A gente tem que tratar o intestino desse paciente. O intestino ele é muito importante. Não adianta nada a gente se alimentar bem, ter uma alimentação super saudável, se o nosso intestino não absorve aquilo. É como se você não estivesse se alimentando bem, porque você não está absorvendo todos aqueles nutrientes, minerais necessários. Outra coisa importante é nós darmos disposição para esse paciente. Ele precisa ter disposição, força de vontade e até autoestima para poder realizar as atividades diárias dele, ter mais foco e concentração no trabalho e até ter vontade para realizar uma atividade física, que é tão importante. Não é apenas também gastar calorias, é também melhorar a circulação do seu sangue no seu corpo. E isso vai levar mais vitaminas, mais minerais para os seus órgãos, melhorando a sua respiração, melhorando até a queda de cabelo. Olha que fantástico! E tudo isso com alimentação saudável, estilo de vida que a pessoa tem que ter e as medicações. Isso, na verdade, a maioria das medicações que nós utilizamos hoje, elas não são remédios químicos, são mais suplementos alimentares que vão ajudar a ajustar todo esse corpo. Quais são as maiores queixas das mulheres quando chegam no seu consultório? Uma das maiores queixas realmente é essa questão da ansiedade. Hoje nós vivemos num mundo que é muito ansioso, muito tudo para ontem, precisamos ver resultado rápido. E isso frustra muita gente. Nem todo mundo tem o mesmo metabolismo, nem todo mundo dá resultado. Às vezes você vê uma paciente que uma semana já perdeu bastante peso e tem outras que não. E aquela que não, ela acaba se frustrando, porque ela quer também ter resultado. E não adianta também só ter a medicação, por exemplo, se ela não melhorar a alimentação dela, se ela não realizar uma atividade física e não adicionar junto outras estratégias muito interessantes que vão acelerar esse resultado, como por exemplo a massoterapia. Você indica então? Que legal! Então vamos já para a parte prática. Como que deve ser o café da manhã saudável daquela pessoa que quer emagrecer? É pão na chapa com todinho. O grande problema dos pacientes é que eles falam pra mim assim: nossa, eu como tão pouco, eu só como um pão com queijo, presunto, um café com açúcar e leite. Muitos falam daquela história de que você deve comer como um rei no café da manhã. Mas não é bem assim. O café da manhã é o momento em que o nosso corpo está saindo do sono reparador, em que nós estamos fazendo uma série de reparações também no nosso intestino. Então, quando você acorda de manhã e já se alimenta com um alimento que vai ser inflamatório, como por exemplo um açúcar, você atrapalha todo esse processo de reparação. Você eleva a insulina no seu corpo. E a insulina é sempre um hormônio que vai atrapalhar a perda de peso. Queima de gordura e insulina são coisas que não andam juntas. O que seria um café da manhã ideal? Você pode fazer uma água com limão,
Você pode fazer alguns shots matinais com açafrão, com espirulina, com gengibre, né? Com gengibre. Se não tiver uma pressão descontrolada, você pode utilizar o gengibre. Então, esse momento é o momento ideal para você ajudar o seu corpo Colocando coisas boas. Colocar também as coisas ruins para fora, né? Eliminar toxinas e se alimentar com alimentos bons. Então, você vai se alimentar principalmente com proteínas boas e com gorduras de boa qualidade. Proteína boa a gente tem o ovo. O ovo pode ser cozido, pode ser frito, pode ser o quê? Pode ser de qualquer forma, desde que você não adicione, por exemplo, óleo. Hoje já tem aquelas panelas antiaderentes, gente. Vocês têm aí Com em casa. certeza. E assim, a gente também pode utilizar junto com o ovo o azeite de oliva. Só que não em grandes quantidades, porque além dele ser um alimento bom, mas ele é muito calórico. Okay. Então a gente tem que ter esse controle da quantidade que a gente vai utilizar. Então um ovo seria um excelente alimento para a gente estar utilizando. O whey é um excelente alimento, né? Uma proteína do soro do leite. O abacate, por exemplo, como uma fonte de gorduras boas. A gente pode utilizar várias frutas, porque assim, ela possui a frutose, que é uma coisa ruim no nosso organismo, sim. mas ela possui fibras junto. Então, quando essa frutose está junto com as fibras, não tem um grande prejuízo. Então, qual a fruta que você indica mais para o período da manhã? Mamão, Manga, um melão, o abacate. Okay. A gente pode utilizar morango também. Morangos. São frutas que não vão ter um alto índice glicêmico, certo? E o que é esse alto índice glicêmico? É a velocidade que o seu corpo digere aquele alimento, que ele absorve aquelas vitaminas, aqueles minerais ou aquele açúcar. Eu brinco que, por exemplo, o índice glicêmico é como se fosse eu te dar 10 mil reais. Se eu te der 10 mil reais de uma vez, nossa, é uma grande quantidade de dinheiro. Você talvez gaste 1.000 com algumas coisas que você precisa, 1.000 com outras coisas, mas ainda sobrou muito dinheiro. Então, o nosso corpo funciona assim. Se você dá muita energia de uma vez para ele acaba estocando em forma de gordura. Agora, se você dá essa quantidade de energia junto com fibras, com proteínas, com alimentos que vão liberando lentamente essa energia, é como se todos os meses eu te desse 1.000 reais. Aí você nunca vai exagerar. Porque você está recebendo a quantidade que você necessita mesmo. E agora eu quero saber da noite. É verdade que a gente deve comer à noite como um mendigo? Fomos feitos para viver de dia e dormir de noite. Então, quando chega o período noturno, o nosso metabolismo começa a desacelerar mesmo. Sim. Começa a ter um processo mais de reparação do que você estar preparado para o dia a dia. Não é muito inteligente utilizarmos grandes refeições após esse horário. Porque o nosso corpo não vai estar preparado para isso. Ele não foi feito para isso. Existem animais que são noturnos, coruja, morcego. O ser humano não é um animal noturno. Ele é um ser diurno. O correto seria, se pudermos jantar, 7 horas da noite. Sim. Logo quando escurece, ou antes até, a gente realiza uma refeição e logo em seguida nós fazemos esse processo de reparação. Alguns estudos falam que o intervalo entre as refeições é de 3 horas, outros falam de 2 horas, eu já ouvi de 5 horas. Qual é a sua opinião com relação aos intervalos nas alimentações? Em relação a isso, existem várias estratégias. Nenhuma é 100% única. Tipo, só comer de 3 em 3 horas vai fazer o resultado. Não, nós podemos comer de 3 em 3 horas, podemos comer apenas as principais refeições. Podemos realizar o jejum intermitente. Então, cada um é uma estratégia. O que eu acredito que seria mais inteligente para fazermos, que vai favorecer a perda de peso? Não concentrarmos toda a refeição em uma alimentação só. Não necessariamente você precisa comer de 3 em 3 horas. Mas, se conseguirmos separar em algumas refeições, acontece aquilo que a gente conversou agora há pouco. Eu vou liberando para o meu organismo mais devagar aquela quantidade de energia que ele precisa. E já pegando o gancho, eu quero saber a sua opinião também sobre o jejum intermitente. É real, é bacana? Ele é uma técnica milenar.